Boa noite, irmãos. Boa noite também aos que nos assistem pela internet. O pastor falou, vamos dar continuidade aí aos nossos estudos sobre evangelização e hoje nosso tema é a evangelização de jovens e adolescentes. Eu convido que você abra aí a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11. Vamos ler dos versos de 7 a 10. Eclesiastes 11, de 7 a 10. Acho que todos já acharam. Diz assim a palavra de Deus: A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esse momento que o Senhor nos dá. Obrigado por cada irmão que está aqui presente, para ouvir um pouco mais da sua palavra, que o Senhor possa guardar aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa estar nos sustentando a cada um, possa estar suprindo a cada um, que o Senhor possa fazer deste momento um momento rico para o nosso aprendizado e para o nosso aperfeiçoamento. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, evangelização de jovens e adolescentes, hoje, né? Na semana passada, como o pastor falou, nós trabalhamos sobre a evangelização de crianças e a gente vai avançar um pouquinho, né, nessa faixa etária. É fato, né, irmãos, que toda faixa etária ela tem os seus desafios no que diz respeito à evangelização. A gente viu bastante desses desafios na semana passada com a irmã Ana Paula, né, que expôs muito bem aqui as questões sobre a evangelização de crianças, coisas até que eu nem sabia, fiquei até espantado com aqueles gráficos que ela mostrou. Realmente é uma situação bem preocupante, mas no que diz respeito às dificuldades, os jovens e adolescentes não estão atrás, irmãos. É muita coisa também. Roberto está aí, né? Não é à toa que Roberto é careca, é muito cabelo que cai. Se os irmãos olharem aqui, já tem até cabelo branco, irmãos, na minha cabeça. Então, são muitos desafios, né? Muitas dificuldades também, quando a gente fala de jovens e adolescentes. E eu arrisco dizer, irmãos, que eu acho que de todas as faixas etárias, né, crianças, né, adultos, idosos, eu acho que os jovens e adolescentes estão dentre as mais complicadas, se não a mais complicada, porque a gente vê o nosso tempo, nossa realidade de hoje é bastante sedutora aos nossos jovens e adolescentes e a gente tem visto aí muitos se perdendo, é um negócio bem complicado. Vocês que estão aqui presentes, vocês podem até olhar, vocês procuram aí um jovem ou um adolescente hoje aqui, né? É difícil, complicado, né? A gente está aí trabalhando para que esse pessoal participe, venha e, né, esteja aqui com a gente tudo, né? Mas nós confiamos no Senhor. Deixa eu passar aqui. Desafios. Vamos trabalhar aí alguns desses desafios. Antes de entrar nos desafios, eu queria olhar um pouquinho para o texto que nós acabamos de ler.
A gente vê aqui nesse texto, irmãos, e é uma coisa muito importante que a gente tem que ter na hora de trabalhar com os jovens e adolescentes, é justamente essa palavra, né, do autor de Eclesiastes. Ele vai dizer que é bom aproveitar a juventude, é agradável ser jovem, porque você tem o vigor da juventude, aquela coisa toda, mas o autor também deixa claro que a juventude um dia vai acabar. E todo esse seu vigor aí vai cessar, a sua força, né, da juventude vai acabar algum dia, né, e você tem que estar atento a isso. Às vezes o jovem, o adolescente, ele acha que ele vai ser jovem e adolescente a vida toda, e não vai, né, a idade vai pesando em certos momentos, né, o autor aqui, ele é até duro, né, dizendo que as trevas vão nos envolver, né? Você que é de mais idade aí, você está envolto em trevas, né? Como o autor está colocando aqui, mas evidentemente que são trevas no sentido de o desgaste da idade, e você percebe que você já não consegue fazer tanta coisa. Eu, de vez em quando, tenho que falar para o meu pai segurar um pouco a onda, porque ele acha que ele tem 30 anos ainda, ele não tem mais, né? Eu tenho que pegar as coisas para ele. Eu falei, não, pai, deixa que eu carrego isso aqui e tal. Tem que dar uma segurada. Mas isso é importante, a gente dizer para o jovem, para o adolescente, que essa juventude dele um dia vai acabar e que ele tem que aproveitar a juventude dele, mas que esse aproveitamento deve ser segundo a palavra de Deus. Ele deve se encher da palavra de Deus para que ele então viva a sua adolescência, a sua juventude de uma maneira agradável ao Senhor. Então, os desafios. Eu juntei algumas matérias aqui que eu peguei na internet, irmãos, de revistas, de notícias, sites e tal, e todas elas vão estar disponíveis no YouTube. Se o irmão for lá depois ver essa live, vai estar tudo na descrição. Se o irmão quiser ler a matéria na íntegra, quiser confirmar o que eu estou falando, o irmão pode acessar lá tranquilamente. Então, a primeira coisa que a gente tem aí é a adolescência, né, apontam alguns pesquisadores, pode durar até os 24 anos de idade. Esse dado foi, né, tá lá na matéria da BBC News Brasil, que saiu em janeiro de 2018, e eles apontam que a adolescência pode durar até os 24 anos de idade. E eles vão discutir alguns fatores que provocam, né, esse prolongamento da adolescência, né? O que está provocando isso? Deixa eu pegar aqui para ler melhor. Segundo a pesquisa, um dos fatores que provoca o inchaço na adolescência é o adiamento dos planos familiares. Né? E abre aspas para a matéria. De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido, a idade média para o primeiro casamento de um homem era 32 anos e meio, em 2013, e de 30,6 para as mulheres na Inglaterra e no país de Gales. Isso significa um aumento de 8 anos desde 1973. Então, em 1973, né, as pessoas estavam casando ali em torno de 22, 25 anos, mais ou menos, e hoje em dia já se estendeu para os 32 anos e meio, falando de homens, né? As mulheres, então, devia ser mais cedo ainda. Então, a gente vê aí um adiamento dessas responsabilidades. O jovem, ele chega aos seus 18 anos, ele legalmente já tem certas liberdades, né? A lei já dá certas liberdades para ele, ele já se torna um pouco mais independente, mas as responsabilidades da vida adulta vão ficando cada vez mais para depois. Ele vai adiando isso, depois eu caso, depois, né, eu saio de casa, depois eu vejo, né? Essas responsabilidades vão ficando de lado. Evidentemente que a matéria está falando de casamento, né? Mas não só o casamento, né? Mas é porque no casamento realmente você tem ali um marco de que você saiu da casa dos seus pais, você agora vai pagar suas próprias contas, lavar sua própria roupa, né? Lavar a própria louça, e você vai ter que cuidar da sua própria casa. Então, de fato, é uma situação em que você tem que se virar, literalmente, né? Mas não é só esse o caso. Você pode, por exemplo, sair de casa e continuar solteiro, e você vai ter as responsabilidades da vida, né, e tal. Mas o casamento, você envolve outras responsabilidades muito sérias. Você tem que cuidar de outra pessoa, né, e tal. Você não está mais sozinho na vida, você
não é mais alguém que está sob a tutela dos seus pais, você agora tem alguém para cuidar, né? Tanto a mulher cuidar do esposo e, né, o esposo da esposa e tal, aquela coisa toda. E são responsabilidades que o jovem de hoje está adiando cada vez mais, né? Está deixando para depois. É claro que não é nenhum crime você ser solteiro a sua vida toda, mas é fato que quando você adia certas responsabilidades, não só o casamento, você passa a, né, manter ali certas manias né, da sua vida e tal, você não muda certas coisas e você continua né, tendo a sua mesma personalidade, porque você não coloca na sua vida tensões, né, e as tensões da vida são responsáveis pelo nosso amadurecimento. E quanto mais a gente adia essas tensões e passa por cima delas, a gente não amadurece, a gente não cresce, a gente não desenvolve, né? Então essa é uma das razões que o estudo está apontando aí esse prolongamento da adolescência. E aí a fala dessa pesquisadora aí, a Susan Sawyer, ela vai dizer o seguinte: apesar de muitos privilégios legais da vida adulta começarem aos 18 anos, a adoção das responsabilidades, né, como a gente estava dizendo, e do papel de adulto geralmente acontece mais tarde. Então, a gente está lidando com uma geração de jovens e adolescentes cada vez menos acostumadas com responsabilidades e cada vez mais habituadas a terem os seus privilégios. Né? O camarada chega aos 18 anos, já adquire aquela independência, mas as responsabilidades ficam para depois. E isso é problemático. Inclusive, eu estava vendo um vídeo na internet ontem de uma menina que fez 18 anos e ganhou um carro dos pais. Mas não foi qualquer carro, não foi um Corsinha, não. Foi um Jeep, um carro que, se não chega a 100 mil reais, está próximo. Sendo que ela não tinha carteira de motorista ainda. Então, teoricamente, nem dirigir ela podia. Então, ela ganhou o carro, aí ela foi fazer a prova do Detran e não passou. Então, e aí como veio a pandemia, ela, né, deu todo aquele rolo e tal, então ela ganhou um carro e nem pode usar. Mas assim, o que passa na cabeça de certos pais de darem de presente para os seus filhos que acabaram de fazer 18 anos um carro daquele valor, sendo que o filho nem carteira de motorista tem? E ela foi fazer a prova e não passou, ou seja, imagina o que ela faria com o carro. Então eu fico pensando assim, essas loucuras assim que às vezes os pais fazem. Eu tive, né, casos assim, quando me formei no ensino médio, muitos dos meus colegas de classe ganharam o carro dos pais. Camarada que, né, vivia fazendo e acontecendo na escola, agora está com um carro. E eu ganhei um abraço, parabéns. Né? Essas coisas acontecem, eu também não queria carro nenhum, não. Então, são coisas meio assim que a gente fica vendo e os adolescentes estão acostumados a receberem esses prêmios, esses privilégios, mas as responsabilidades sempre são adiadas. Né? E com isso, o amadurecimento fica também sendo adiado constantemente. Próximo aqui, uma outra matéria da revista Veja Rio, publicada em março do ano passado, diz que a média de tempo gasto em redes sociais, nessa faixa etária, né, jovens e adolescentes aqui, é de 6 a 8 horas diárias. Possível causa, segundo os pesquisadores, do aumento de casos de depressão e suicídio, transtorno alimentar e comportamento agressivo entre os jovens. Então, a gente tem aí um consumo exagerado de redes sociais, em média de 6 a 8 horas por dia, que essa faixa etária passa enfurnado no celular, no computador, consumindo rede social o tempo todo. 8 horas é o período de trabalho que a gente tem geralmente. Imagina que a pessoa gasta o dia inteiro dela na rede social, consumindo um monte de coisa. Né? Isso é preocupante. Os pesquisadores estão apontando esse excesso no consumo das redes sociais como uma possível causa para esse aumento de transtornos alimentares, depressão, suicídio e agressividade entre os jovens. Então, quando a gente fala de evangelização de jovens e adolescentes, é com esse público
que a gente vai conversar, é para essas pessoas que a gente vai levar a mensagem do Evangelho. Né? Todos esses dados, irmãos, são importantes para a gente entender qual é o nosso público-alvo aqui, com quem que a gente está lidando. É importante que você, que já tem lá os seus quase 40 anos, 50 anos, se você vai trabalhar com jovens e adolescentes, você tem que entender que na sua época de jovem, né, quando você era jovem, né, é totalmente diferente dos jovens de hoje. Os jovens de hoje não são os jovens da sua geração. Muita coisa já mudou, né? As coisas são muito diferentes. A gente tem uma série de coisas aí que fazem com que os jovens de hoje tenham personalidades extremamente distintas e muita coisa mudou realmente. Uma outra matéria do site G1, publicado em setembro de 2019, diz que o atendimento do SUS a jovens com depressão cresce em 115% em 3 anos. É muita coisa, em 3 anos. 115% do crescimento de atendimentos de jovens com depressão. E se a gente for relacionar com a outra matéria, isso possivelmente está relacionado a esse consumo excessivo de redes sociais. Então, temos que ficar atentos a isso, né? Evidentemente que a gente está em período de pandemia, a gente está incentivando aqui a questão de investir em tecnologia, a igreja está inserida nesses meios também, e eles são benéficos em muitos casos, mas a gente tem que entender também esse traço bem negativo que essas coisas têm também. Uma outra matéria, nem a mim o Datashow respeita, irmãos. Ih, deu ruim. Acho que não, a outra aí. Publicada na revista Época, em maio de 2019, diz assim: o Brasil lidera o ranking de cirurgia plástica entre adolescentes. Aumento de 141% em 10 anos no número de procedimentos entre jovens de 13 a 18 anos. 13 a 18 anos. Inclusive, eu estava lendo, quando eu fui pesquisar, né, eu li essa matéria na íntegra, eu vi que tinha, né, a matéria contava a história de uma menina que tinha, se não me engano, 16 anos, e ela queria colocar silicone nos seios. Ela se olhava no espelho e não gosto do que eu estou vendo e tal. E o mais interessante que me chamou a atenção foi quando ela foi ao hospital, né, conversar com o médico, falar, eu quero colocar prótese, e aí ela mostrou a foto de uma modelo que ela via nas redes sociais e tal, eu quero que seja igual essa daqui. E evidentemente que a modelo era uma mulher já de, 30 e poucos anos. E ela de 16 anos, ela falava, poxa, eu me olho no espelho, eu acho que eu tenho um corpo de criança. Mas ela era o quê, né? Adulta que não era. E o que me chamou a atenção também foi que ela conversava com os pais, e os pais ficavam meio assim no início, mas depois liberaram e tudo. Então, a gente está vendo uma geração que tem se frustrado muito com o seu próprio corpo e tem idealizado muito essa questão do corpo perfeito, mas não só o corpo perfeito, né? Vou fazer prova do Enem, eu tenho que tirar a melhor nota, eu tenho que ser o melhor, tenho que passar em primeiro e tal, e os jovens estão idealizando muitas coisas e querendo sempre estar na frente, sempre ter o melhor celular, sempre, fazer aquela viagem, mas meus amigos foram na Disney, eu tenho que ir também, e porque se eu não for, alguma coisa vai acontecer, vou pegar fogo, não sei, porque tem um negócio, né, de ser igual aos outros, de ter o que os outros têm, de ser como os outros são, e isso é preocupante aqui, que 141% de aumento nos procedimentos entre adolescentes de 13 a 18 anos, ou seja, é muita gente consumindo internet o tempo todo, e no Instagram o dia inteiro, e vendo outras pessoas, a vida de outras pessoas, e querendo aquilo para elas, e não se satisfazendo com o que são, com quem são.
E isso causa uma frustração imensa. Os adolescentes ficam violentos porque eles não têm o que eles queriam ter, eles não têm os pais que eles queriam ter, eles não têm o carro que queriam ter, eles não viajam para onde queriam viajar, não têm o celular que queriam ter, não têm o corpo que queriam ter, a personalidade, sei lá, enfim, o sexo que queriam ter. Ah, eu sou menino, mas eu quero ser menina. E aí? Inclusive, tinha até um programa de televisão, era acho que era um reality show, e mostrava a transição de um menino. Ele era menor de idade, com certeza, eu não me lembro a idade exata, devia ter por aí entre os 15 e 16 anos, que ele estava se transformando numa mulher. Ele queria fazer isso e ele passava por uma série de procedimentos e o programa ia acompanhando a vida dele, né, e da família e tal, e mostrando que ele tinha que tomar uma série de hormônios, fazer cirurgia aqui, fazer cirurgia ali, mexer aqui, mexer ali. E eu ficava pensando, poxa, tanto trabalho para você teoricamente ser quem você é, de fato, né? Não, eu sou isso. Eu nasci num corpo X, mas eu sou do gênero Y. Mas veja que tanto trabalho para você ser quem você realmente é. Se você fosse de fato quem você realmente é, sei lá, não deveria dar tanto trabalho assim ser você mesmo, né? Era só você ser quem você é, de fato, do jeito que você nasceu. Mas existe essa lógica estranha no mundo de hoje e é com esse pessoal que a gente tem que lidar. Acho que a última matéria ali, no site Aletheia, é um site cristão, eu acho que é católico, e ele publica aí em julho de 2018, ele diz que a geração Z, aquela dos nascidos entre 99 e 2015, tem o dobro de ateus, né, aponta a pesquisa. Dentre a população dos Estados Unidos, 13% dos jovens e adolescentes identificam-se como ateus contra 6% de todos os adultos. Ou seja, é mais do que o dobro até de adolescentes se auto-identificando como ateus contra apenas 6% dos adultos. Então a gente está vendo que, e essa geração Z que está nascendo agora vai ser os pais e mães daqui a algum tempo. E a gente vai ver, provavelmente, que essa porcentagem vai aumentar bastante daqui para frente. Então, eu acho que esse é o último? É. Então, irmãos, a gente está lidando com esse tipo de público quando a gente fala de evangelização de jovens e adolescentes. Um público bastante... não queria usar essa palavra, mas acho que por falta de uma melhor. Um público bastante mimado, porque tem as suas responsabilidades adiadas o tempo todo e deixo para depois e tal, e depois eu vejo isso, né? E com isso vão virando crianças grandes, como alguns dizem, adultocentes, né? Vão mantendo as manias de criança mesmo quando adultos. E a gente vê muito isso por aí, né? Os adultos que tem criança que é mais madura do que certos adultos. E isso é muito complicado quando a gente, por exemplo, vai falar para essas pessoas sobre a questão de ter uma vida santa, de pecado, de responsabilidade para com Deus e com os próximos. Isso é muito complicado porque as pessoas não têm responsabilidade quase que nenhuma. O camarada não arruma nem o próprio quarto. E a gente vai falar com ele que ele tem que ter uma vida santa, se cuidar, orar, manter uma devocional com Deus. E ele tem que entender que o pecado dele é uma coisa ruim e que Jesus está aí para perdoar os pecados dele. Mas ele não enxerga muito bem essa questão de responsabilidade. Tem até um outro estudo que eu acabei não colocando aí, mas eu lembrei agora, que aponta que demora um pouco para que você tenha essa noção de que as suas atitudes têm consequências. A gente de vez em quando reclama do adolescente inconsequente. É aquele que sai fazendo as coisas, não tem noção de que o que ele está fazendo vai gerar alguma consequência problemática. Ele sai fazendo as coisas lá meio sem, despreocupado e tudo,
mas é porque ele realmente não tem uma noção muito clara de que as ações dele vão ter consequências, de que ele sair pela rua meia-noite, ele pode ser assaltado ou acontecer coisa pior. Ele vai fazer, ele está com os amigos, ele não está nem aí, ele acha que é o super-homem e que ele vai viver para sempre, que, sei lá. Isso é realmente complicado, mas tem uma hora que tem que parar com isso. Tem uma hora que você chega lá nos seus 20 anos e um pouquinho mais velho, você tem que ter um pouco de noção das coisas. Mas como essa adolescência está sendo prolongada, porque as responsabilidades estão sendo deixadas de lado, e os pais muitas vezes mimam seus filhos mesmo, e querem dar sempre o melhor para o filho, e não querem que o filho passe por tais e tais situações e tal, e aí vão privando o filho de certas dificuldades, e aí com isso ele vai crescendo e ficando mimado. Até os seus 24, 25, tem gente que até mais. Então a gente vai chegar para essas pessoas e anunciar uma mensagem do Evangelho, dizer que elas são pecadoras, que elas têm que se arrepender, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e é a única solução para o problema do pecado dela. Essas pessoas têm problemas para discernir isso. Então a gente tem que, de algum modo, trabalhar com esses adolescentes e jovens. É até difícil, porque a mensagem do Evangelho é essa. Mas a gente tem que fazer um trabalho prévio até. Tem que preparar esses jovens e adolescentes para que recebam a mensagem do Evangelho. É muito complicado isso, porque a gente lida aí com psicologia e tal, uma série de coisas. Como é que a gente vai fazer isso? É um desafio, realmente. As gerações de jovens e adolescentes estão cada vez mais difíceis de ser trabalhadas, porque eles realmente não conseguem discernir certos conceitos importantes, que são importantes na mensagem do Evangelho, como esses. Deixa eu só me organizar aqui, irmão. Sim. A gente viu também a questão do uso excessivo nas redes sociais. Irmãos, hoje a gente está lidando com uma situação assustadora relacionada à internet. Porque, evidentemente, todo mundo já ouviu isso, que o fluxo de informações é aquela coisa toda e você tem acesso à informação muito fácil hoje em dia e os adolescentes e os jovens estão inseridos nisso cada vez mais cedo. Eu fico impressionado porque eu estou vendo criancinhas cada vez mais jovens já com o celular na mão. Inclusive, eu até converso isso com Bia de vez em quando. Até hoje não esqueço. Teve um dia que eu estava com a Débora, a filha da Cristiane, e ela estava brincando no meu celular e tal, e ela queria baixar um joguinho lá. E ela não sabia escrever ainda. Aí ela foi lá no aplicativo, que ela sabia qual que era. Eu não mostrei, não fiz nada. Ela foi lá no aplicativo que ela queria, clicou lá no comando de voz e falou o aplicativo que ela queria. Ela não sabia escrever, mas ela falou e o celular foi lá e mostrou para ela o que ela queria, o que ela estava pedindo. E isso é incrível e assustador ao mesmo tempo, porque as crianças estão muito inteligentes e conseguem resolver as coisas fácil, mas se ela, sei lá, falar um negócio lá que ela não pode ver, a internet vai mostrar para ela. Então isso é muito complicado. Só que hoje em dia, a maneira como as redes sociais trabalham e funcionam é assustador, porque a rede social, por exemplo, eu tenho um Instagram e eu uso o meu Instagram. E eu tenho determinados seguidores, eu vejo determinadas páginas, eu acompanho determinados perfis e tal. Com certeza, se eu entrar no perfil do pastor Roberto, vai ser uma coisa completamente diferente. Porque ele não segue as mesmas pessoas que eu, ele não vê as mesmas coisas que eu, não se interessa pelas mesmas coisas que eu. Então o Instagram vai mostrar para ele só o que ele quer ver, o que ele gosta de ver, o que interessa para ele. E para mim ele vai mostrar o que é interessante para mim. E com isso as redes sociais vão sendo cada vez mais personalizadas segundo cada pessoa. Isso pode ser muito interessante do ponto de vista mercadológico. Porque, por exemplo, se eu pesquiso uma camisa para comprar, todos os aplicativos vão mostrar aquela camisa para mim o tempo todo, porque eu pesquisei aquilo, eles vão ficar repetindo aquilo até eu comprar o raio da camisa. Só que, se eu começar a consumir certos conteúdos,
A internet vai mostrar aquilo para mim o tempo todo, de modo que eu agora posso escolher em qual realidade eu quero viver. Existem pessoas, irmãos, que escolheram viver numa realidade em que a Terra é plana. E elas veem vídeo disso no YouTube, de pessoas falando que a Terra é plana, veem coisas sobre isso no Instagram, no Facebook. E quanto mais elas consomem isso, mais as redes sociais vão mostrar isso para elas. E cada vez mais elas vão se convencer de que realmente a Terra é plana. Porque está todo mundo falando disso. Eu entro no Facebook, está lá, Terra plana. Eu entro no Instagram, está lá, Terra plana. Eu entro no, sei lá, não sei aonde, está lá, Terra plana. Está todo mundo falando que a Terra é plana, então como é que eu não vou acreditar que a Terra é plana? Mas está todo mundo falando porque você só pesquisa disso. Só quer saber disso. E a rede social só vai mostrar isso para você. É engraçado que lá em casa, minha mãe usa o Facebook de vez em quando para compartilhar certas pessoas que estão desaparecidas, né? Aparece lá notícias que a pessoa X está desaparecida, ela compartilha. Né? Isso é interessante, você vai, né, divulgando isso, uma hora alguém acha, né, vai que. E aí esses dias ela estava lá, mexendo no celular, e ela falou, poxa, tem tanta gente desaparecida. Mas é justamente por isso, porque ela compartilha tanto, 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 que o Facebook vai mostrando para ela cada vez mais aquilo. E aí a timeline dela vira só gente sumida. E algumas nem tão sumidas realmente, né, até fake news. Mas a internet funciona dessa forma. A realidade em que você quer viver, você pode criar. Você decide se você quer viver numa terra que é plana, triangular, redonda, você escolhe. Basta você consumir os conteúdos certos que você quer consumir. E aí tem essas teorias da conspiração, de que você vai tomar a vacina e a sua mente vai ser controlada por não sei o quê. E tem essas loucuras, e quanto mais a pessoa vai procurando e se interessando por isso, mais o mundo vai virando aquilo para ela. Ela entende aquilo como uma verdade. E isso é um desafio muito grande para nós, porque se a gente tem jovens e adolescentes usando a internet de 6 a 8 horas por dia, imagina o quanta besteira eles não estão vendo. Quantas loucuras eles não estão consumindo. E a gente vai chegar para eles, dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Como que a gente vai conseguir dialogar com uma mente que já está tão tomada por essas coisas, por essas loucuras que a internet apresenta para elas? É um desafio sério e muito grande. Nós aqui, por exemplo, a nossa igreja tem culto quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite. Sexta-feira também vai. Então a gente tem toda semana 4 mensagens aí, de meia hora, 40 minutos. A gente está aqui falando da Bíblia e tal. O adolescente passa 8 horas vendo a internet, irmão. É muito difícil competir com isso. E aí chega o líder de jovens lá para conversar com o camarada e levar uma palavra, e fazer um discipulado, e a mente do cara está toda tomada de um monte de coisa. E isso, nós precisamos estar atentos a isso. A gente precisa olhar para os nossos jovens e, é claro, né, eu não posso estar na casa dos jovens para saber o que eles estão consumindo, mas os pais podem. E os pais precisam estar atentos ao que os filhos estão consumindo, ao que eles estão vendo. É claro que muitos pais também estão tomados por essa loucura da internet também, então é até complicado. Mas vocês são mais velhos, então vocês estão um pouco mais vacinados contra a internet. Vocês conseguem viver sem o Facebook, por exemplo, porque vocês cresceram sem o Facebook, então vocês sabem como é a vida sem o Facebook, Instagram e as redes sociais. Os adolescentes não sabem. Eu, por exemplo, tive o privilégio de crescer sem esses negócios, então eu consigo me virar. Mas as gerações que vieram um pouquinho depois de mim já não conseguem mais. Eles já cresceram dentro da internet. Por exemplo, pais aí, o bebê já nasce, já está filmando e postando. E tem Instagram para o bebê, para a criança, que nem fala, já tem lá um perfil. Então, isso é muito sério e a gente, como líderes de jovens, a gente precisa estar atento a isso e a gente tem que estar antenado a essas coisas.
Uma das coisas que a matéria sobre o ateísmo fala é que muitos jovens e adolescentes têm desacreditado o evangelho e a igreja por conta da ciência. A ciência já mostrou aí um monte de coisa, eu não preciso mais acreditar em Deus, eu acho que isso é coisa de gente tonta, é coisa de gente alienada e a ciência já me satisfaz e aquela coisa toda. E a gente tem adolescentes assim dentro das igrejas, que você fala da mensagem do evangelho e ele questiona tudo. Mas como assim Maria deu à luz virgem? Que negócio é esse? Que piada é essa? Né? Eu não vou ficar nessa igreja e ficar contando essas loucuras. Eu não tenho por que estar aqui. E isso é um lugar de gente alienada, que não serve para nada. E a igreja é um lugar de gente preconceituosa, que não aceita as pessoas como elas são. É uma igreja que não é inclusiva. Por que eu vou estar aqui? De fato, irmãos, a gente tem que entender que no trabalho com jovens e adolescentes, a gente meio que já começa no 10-0. O evangelho não é popular, não é legal, não vai fazer sucesso, eles não vão postar no Instagram, não vai ser interessante para eles. Eles não vão estar interessados nisso. A gente já começa no 10-0. A gente tem que se desdobrar para conseguir que o camarada pelo menos faça um estudo bíblico com a gente. É muito difícil isso. E é só crendo em Jesus mesmo. Porque se a gente for crer na nossa capacidade retórica de convencer, não vai rolar. Ainda bem que Jesus é o Senhor de missões. Porque se fosse a gente, estava tudo perdido, irmãos. Completamente perdido. E eu queria dar algumas advertências sobre, diante de tudo isso que a gente viu, como que nós, o que nós, como líderes de jovens e adolescentes, e como membros da igreja em geral, devemos fazer para trabalhar com isso, para lidar com isso, com essa realidade tão difícil, tão complicada que é a geração de jovens e adolescentes atual. Evidentemente que a gente não pode prescindir de tudo isso que a gente viu, a gente tem que trabalhar tendo consciência de que a realidade é essa, a gente não pode fingir que as coisas são diferentes, a gente não pode ignorar tudo, vou fazer jovens e adolescentes do jeito que eu fazia lá em 1900, não vai rolar não, não vai rolar. A gente tem que se atualizar, prestar atenção no movimento do mundo, o que está acontecendo no mundo, e a gente tem que acompanhar todas essas coisas. É claro que o trabalho com os jovens já começa na infância. Se você quer formar bem um jovem ou adolescente de Jesus, você tem que começar quando ele está bebezinho. Saiu da barriga, começa. E vai. Já vai trabalhando e acostumando a ele a estar com a igreja de Jesus, a se familiarizar com a palavra de Deus. E o tempo todo, cantando musiquinha, ensinando versículo bíblico, tudo isso tem que fazer. Porque ele vai já acostumando a estar na igreja, a ouvir as coisas da Bíblia, e ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo dessa forma. É necessário que a gente forneça para os nossos filhos, quando criancinhos, coisas que preencham o coração, não só que preencham os olhos. Às vezes a criança está lá, toda agitada e tal, a gente dá logo um celular na mão dela, põe um desenho e ela fica ali, vidrada, nem pisca. A gente está enchendo os olhos, mas a gente tem que encher o coração também. Mostrar para ela o que vale a pena na vida. Você pode não ter o celular que você quer, mas você tem uma família que te ama, você tem amigos. Isso é bom, isso é muito melhor do que qualquer outro bem material, viagem que você queira fazer. E a gente tem que trazer conteúdo para o coração. Outra coisa que é importante falar, às vezes no trabalho nosso com jovens e adolescentes, acontece uma coisa meio estranha na igreja.
A gente às vezes trata o jovem e o adolescente da igreja como um protótipo de crente. Ele está aí na igreja, ele é batizado, ele é membro, mas ele ainda está se preparando para ser um crente. Ele está ainda num período de treinamento, né? Entre aspas. A gente não trata o jovem adolescente como um membro da igreja mesmo, como alguém que precisa ser ministrado como qualquer outro. A gente acha que ele ainda está num período de amadurecimento para ser ainda um crente. Não, irmãos, ele já é crente. Ele já é membro da igreja, batizado e precisa ser trabalhado como qualquer outro irmão. A diferença é que ele está numa faixa etária outra. Essa é a única diferença. A gente percebe esse tipo de coisa quando nas igrejas você tem sempre uma versão jovem de tudo que acontece. Então você tem o culto, aí você tem o culto jovem. Você tem o retiro jovem. Você tem o X jovem. Tudo tem uma versão jovem daquilo que a igreja promove. Evidentemente que isso não é errado per si. A gente aqui na igreja tem o nosso culto jovem e acampamento e tal. Mas deve servir de alerta para a liderança quando percebe que determinados jovens só participam daquilo que é jovem. Ele não está no culto de quarta-feira, por exemplo. Que ele acha que ele só tem que estar no culto que é jovem, porque ele é jovem. Então ele só vai no culto jovem. Afinal, é o culto dele. Mas peraí, tem alguma coisa errada aí. A gente tem que acostumar esses jovens a fazer com que eles entendam que eles fazem parte da igreja como um todo. A gente não vai criar uma outra igreja jovem dentro da igreja. A igreja é a IBCC. E eles têm que estar aqui, com todo mundo, com os adultos, com os idosos, com as crianças, porque eles fazem parte da igreja como um todo. E isso é importante que a gente trate disso com eles. Não, peraí, você não tem que estar só no acampamento jovem, só no culto jovem, você tem que conviver com os outros irmãos. Até porque, irmãos, uma das coisas que contribui para aquele prolongamento da juventude, da adolescência, é porque os adolescentes não convivem com adultos. E é bom a igreja ser diversa porque o adolescente aprende com os mais velhos. E aí essa é uma palavra também para os mais velhos, para que vocês se sintam de algum modo responsáveis pelos adolescentes e jovens da igreja. Aconselhem, com amor, claro. Né? Só para chegar apontando o dedo, você veio de bermuda para a igreja, não pode. Não estou falando nesse sentido, mas é aconselhar mesmo. É chegar para o jovem, para o adolescente, falar como é que está a vida, se está precisando de alguma coisa. Pô, eu vi lá que você começou a trabalhar, qualquer coisa você me pede um conselho e tal, e vamos trabalhar juntos isso aí, isso é uma etapa nova na vida, você entrou na faculdade, como é que está agora, como é que estão os sentimentos, a cabeça. E você que já passou por essas coisas, está aí para aconselhar esse jovem, esse adolescente. E com isso ele vai amadurecer, vai crescer, vai se desenvolver. Isso é bom para a igreja, que o jovem e o adolescente tenham esse contato com os adultos, os idosos. Isso é muito bom. E diante desse problema que muitas igrejas enfrentam, que é a ausência dos jovens nos cultos e nas programações, o Ministério de Juventude às vezes trata o jovem como um cliente que precisa ser fidelizado. Puxa, né, os adolescentes não estão vindo, não estão participando, o que eu vou fazer? Aí promove todo tipo de ocasiões de entretenimento. Aí vem, traz mágico, palhaço e cospe fogo e não sei mais o que, vira um circo a igreja, porque tem que trazer esse pessoal. O pessoal tem que estar na igreja, então eu vou fazer um show que quando, né, eles quase não vêm, mas quando vier tem que bombar, que ele vai sair daqui querendo voltar. Nós não somos um circo, irmão. Se você quer mágica e engolir espada, você vai no circo.
a igreja não é circo. Então a gente tem que aprender a tratar dessa ausência dos jovens e dos adolescentes de outra forma, não criando apenas entretenimento. Claro que isso não é errado. A gente pode pegar os jovens e adolescentes da igreja, levar todo mundo para a praia, se divertir, brincar, um rir da cara do outro. Pode fazer, tranquilo, mas o trabalho de jovens e adolescentes não se resume a isso. Não se resume a entretenimento, divertimento e brincadeirinha. O jovem é alguém que precisa de sabedoria. E você não vai dar sabedoria para ele só contando piada. Tem hora que você precisa falar sério, confrontar o pecado. Falar, meu amigo, não faz isso, está tudo errado, volta. Se corrija. Está lendo a Bíblia? Ah, não, então leia. Está vindo no culto? Ah, estou com muito sono. Não interessa, vem. A gente tem que admoestar o jovem nesse sentido. Não é só trazer divertimento. O jovem precisa ser ministrado. A palavra de Deus, o Evangelho, precisa ser ministrado na vida dele. Portanto, irmãos, essa é a palavra que eu tenho para nós hoje. É claro que o nosso tempo é curto e a minha capacidade também. E é claro que nós não podemos esgotar todo esse assunto aqui nesse momento, mas eu acredito que nós temos que partir, em primeiro lugar, dessa realidade. De que a realidade do jovem hoje é essa. Jovens, adolescentes cada vez mais velhos, que estão tendo cada vez menos responsabilidade na vida e que a igreja precisa trabalhar com isso. Muitas vezes o nosso trabalho de evangelização com esses jovens vai ser, muitas vezes, de início, um trabalho talvez de terapia. Vai ter que trazer esses jovens para fazer um trabalho terapêutico, tratar essas coisas, esses traumas, essas coisas malucas que eles pensam, para depois então introduzir o Evangelho e preparar essas pessoas para introduzir a palavra de Deus na mente, no coração delas e lidar com essas questões. Então, a gente tem que partir dessa realidade. A realidade do jovem hoje é muito complicada, uma série de coisas aí, depressão e excesso de uso de rede social e crianças grandes que estão aparecendo aí. Então, a gente precisa entender que evangelização de jovens e adolescentes tem inúmeros problemas. E nós, com os nossos jovens e adolescentes que estão aqui, nós não podemos dormir no ponto. Papai e mamãe trabalhem firme com seus filhos e nós também, membros em geral, que a gente possa acompanhar também cada um deles no seu desenvolvimento, nas etapas da vida, aconselhando as mulheres mais velhas, aconselhando as adolescentes, os homens aconselhando os adolescentes também. Isso é muito importante, irmãos. Então a igreja precisa estar unida nisso. Não deixe apenas para a liderança da juventude trabalhar com os jovens e adolescentes, mas se envolva também. Deus também te chamou para isso. Então se envolva de alguma forma. Chega para mim, pastor Roberto, o que eu posso fazer e tal. Eu tenho uma experiência de vida X, eu queria compartilhar com os adolescentes. Ótimo, vai ser maravilhoso. Para que eles vejam e os irmãos da igreja se envolvendo com eles, isso é muito bom. Certo, irmãos? Então eu queria orar mais uma vez, depois eu passo a palavra para quem é de direito, e que essa palavra possa estar no nosso coração a partir de hoje, que nós possamos ter em mente que os jovens e adolescentes são importantes no trabalho de evangelização e que nós possamos pedir direção de Deus, e a partir de tudo isso que nós vemos, nós possamos fazer o melhor que está disponível para nós. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por esse período que o Senhor nos deu, que esta palavra possa fazer morada em nosso coração, que nós possamos, a partir de tudo isso que vimos, que nós possamos dar o nosso melhor no trabalho de evangelização dos jovens e adolescentes, entender que eles já são ovelhas tuas e que eles precisam
da ministração da sua palavra, assim como todos os outros irmãos. Ó Deus, abençoa as lideranças, abençoa cada irmão dessa igreja, que todos nós juntos, como uma igreja, possamos nos unir nesse trabalho, Deus. Não só com jovens e adolescentes, mas crianças, idosos, adultos, nós possamos, como um todo, pregar o seu amor, pregar a sua palavra. Ó Deus, é isso que nós pedimos e agradecemos, não sendo merecedores, mas em nome de Jesus, amém.